E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o clima no Brasil segue elevado. E gente, o vídeo de hoje dividi aqui em 4 temas, mas em cada um deles tem muita coisa pra gente comentar. Quero abrir o vídeo de hoje comentando sobre o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, o que ele pode estar fazendo aí nos próximos meses. Começaram a sair algumas notícias, como ele planeja inclusive liderar a oposição da direita. A gente vai falar sobre isso, também quero falar sobre a oposição da direita em um contexto um pouco mais amplo, saíram mais algumas notícias de algumas coisas que nós podemos esperar e também tem umas matérias da turma da esquerda nesse primeiro pedaço. Depois, quero falar com vocês sobre as paralisações ao redor do Brasil. Nesse primeiro tema, ainda quero falar sobre o pronunciamento de Bolsonaro. Aí na segunda parte, tem até uma conexão do pronunciamento de Bolsonaro com a paralisação. Quero comentar algumas coisinhas que estão acontecendo. Quero falar de algumas matérias que saíram na imprensa. Quero falar do comportamento de algumas coisas, de algumas pessoas em específico que também geraram matérias. Aconteceram já algumas decisões judiciais e também algumas movimentações a nível no legislativo e também a nível no judiciário que a gente tem que comentar assim de todo jeito. Depois, vamos falar da turma da esquerda. Tá surgindo aí, né, o cara que vai salvar o clima mundial. Sabe, uma preocupação com o clima fora do comum. Temos que falar bastante. É o assunto que mais vem sendo comentado aí dentro dos veículos de imprensa. Inclusive aí o próprio Barba fez 2 tweets ontem reforçando a questão climática. Tá se falando, inclusive, dentro do Ministério do Meio Ambiente, tem 2 pessoas que são tão qualificadas que não, ele vai colocar uma como ministra, outra como secretária, já tá se falando de criar uma autarquia. Confusão grande. Nesse meio tempo aí, até nessa nova divisão de ministérios, tem algumas notícias que são positivas, no sentido de a força de vocês, né? Devido à nova composição do Senado, vocês acabaram gerando alguns problemas para a turma da esquerda. A gente vai comentar sobre isso, mais algumas coisinhas, vai falar mais sobre oposição, ano de 2023, e se der tempo, tem algumas notícias sobre o mundo e algumas notícias positivas mesmo, principalmente no que diz respeito à rede social, liberdade de expressão, e eu acho que uma movimentação aí que pode levar ao enfraquecimento dos verificadinhos. Vocês vão entender porque espero que dê tempo de comentar. Mas vamos começar falando aqui de Bolsonaro, e vejam só. Saíram matérias em vários veículos de comunicação, cada uma trazendo uma informaçãozinha extra, eu fui juntando tudo para tentar entender aí, né, quais são os planos de Bolsonaro. Uma delas é essa daqui, do Gustavo Uribe, lá da CNN, ele fala o seguinte: Bolsonaro sinaliza a permanência no PL e mira a disputa eleitoral de 2024. Segundo o relato feito à CNN Brasil, por fontes do governo, Bolsonaro sinalizou que pretende seguir no PL, pelo menos por hora, e coordenar a oposição ao governo do Lula. O presidente assinou ainda que está disposto a atuar como uma espécie de cabo eleitoral na disputa municipal de 2024, aumentando o número de prefeitos e vereadores de partidos de direita. Uma base política que pode ajudá-la a voltar ao Palácio do Planalto em 2026. Ainda que não seja Bolsonaro, ainda que ele fala, cara, eu tô cansado, não quero disputar mais 2026. Ainda que tenha um clamor popular, prefeitos e vereadores são importantíssimos. Não só para eleger um presidente, eleger um governador, eleger deputados estaduais, eleger deputados federais. E as cidades, assim, a gente sempre vinha falando, quer dizer, foi uma das coisas que o governo Bolsonaro trouxe desde a campanha. Mais Brasil, menos Brasília. Várias políticas foram aplicadas nesse âmbito, principalmente pelo Paulo Guedes. Então a gente não pode esquecer disso daí de jeito nenhum. E Bolsonaro, enquanto presidente, ele tem uma força? Tem, sem igual. É o presidente. Agora sim, eu acho que a figura de Bolsonaro não vai desaparecer de jeito nenhum. E não sendo presidente, inclusive, eu acho que ele vai ter muito mais tempo para rodar o Brasil. Tá até se falando da possibilidade de Bolsonaro sair rodando aí, meio que fazendo palestras, aí principalmente alguns tipos de congresso. Então realmente é mobilizar, montar base, algo que até hoje, infelizmente, a direita não tem. Então assim, temos que olhar pelo menos o copo meio cheio, para quem ainda tá aí muito chateado. Mas vamos continuar. No PL,
Dirigentes partidários avaliam que, provavelmente, o presidente deve exercer um posto na Executiva Nacional da Legenda, mas que o assunto ainda não tratado com o presidente. A turma do Estadão também trouxe algumas informações. Antes de anúncio, Bolsonaro acerta cargo no PL com Valdemar para seguir na política. Valdemar ofereceu a Bolsonaro um cargo no partido como forma de ter estrutura para continuar atuante na política, depois de deixar o Planalto. Com isso, o presidente do PL espera que ele exerça sua influência na eleição de 2024 nas campanhas de prefeitos da sigla pelo país. O argumento é que, dessa forma, o presidente manteria o bolsonarismo vivo, além de deixar aberta a possibilidade de tentar concorrer de novo em 2026. A imprensa chama de bolsonarismo à direita. Não tem direita no Brasil. Tem direita. O que tem na direita é o que a imprensa chama de bolsonarismo. Na verdade, essa é a direita, mas a imprensa não quer chamar, porque para eles a direita era na época que a gente tinha o PSDB, que hoje a gente vê que de direita não tem nada, no máximo é um partido de centro-esquerda. Alguns integrantes da legenda defendem que o presidente também pode fazer palestras pelo PL e buscar formas de se manter na mídia. É o que a gente está comentando. É uma coisa aqui, uma coisa colar. Muitas pessoas ainda querem ouvir Bolsonaro. Então, é interessante. Antes do primeiro turno, Valdemar dava menos créditos a Bolsonaro e descartava ir para a oposição em caso de vitória de Lula. O resultado das eleições estaduais, no entanto, o surpreendeu. Graças a Bolsonaro, o PL fez a maior bancada na Câmara e no Senado. Isso daqui eu até achei assim, importante a imprensa reforçar. É graças a Bolsonaro. Simplesmente graças a Bolsonaro. Não é graças aos nomes que entraram no PL. Porque assim, beleza, tem os nomes. Os nomes têm peso, né? São pessoas aí que também trabalharam, suas redes sociais, fizeram diversas coisas, mas que no fim do dia, talvez essas pessoas sequer existissem se não fosse por causa de Bolsonaro. E a matéria termina falando, além disso, embora Bolsonaro tenha saído derrotado na eleição presidencial, o Partido do Centrão não quer deixar de lado os 58 milhões de votos que ele recebeu. Esses votos, eles não estão aí pro próximo que chegar. Assim, beleza, tem muito voto aí que foi antipetista, que PT não de jeito nenhum. Mas desses 58 milhões, uma parcela gigantesca é o voto convicto em Bolsonaro. Caio Junqueira fala algumas coisas aí, também são interessantes, mas que dizem respeito mais ao PL e ao PP, na verdade Lira e o Valdemar, que também vale a pena ficar de olho, porque isso daqui pode, inclusive, Bolsonaro continuando na política, bem ativo, já ser mais uma pedrinha no sapato do adversário. Após discutir futuro com o Bolsonaro, Valdemar e Lira negociam um acordo. Segundo aqui o Caio Junqueira, ontem o Lira e o Valdemar jantaram lá em Brasília, começaram a bater um papo. Lira quer ser o presidente da Câmara, quer continuar à frente aí, né, liderando, e o Valdemar tá começando a ficar interessado no Senado. O PL agora tem 14 senadores e pode ganhar inclusive um reforço de peso que pode vir a ser o nome para presidir o Senado. Aí fala, né, a proposta levada por Valdemar Lira, partido da nova legislatura com 101 deputados, então já conseguiu mais alguns, né, por causa dessas transferências partidárias. Apoia a reeleição de Lira em troca de apoio ao nome do PL para a sucessão dele em 2026. Aqui eu acho que o Caio Junqueira se atrapalhou. Eu acho que ele realmente se atrapalhou. Porque o Lira, caso reeleito, vai ser por um biênio. Termina em 2024. E aí o PL, o partido da casa, né, pode querer emplacar um nome para presidir a Câmara. Olha a importância. E todo mundo sabe, né? É quem controla a pauta legislativa, basicamente. O Senado é muito mais uma casa revisora. O fluxo mesmo de movimentação, né? O meio de campo. Pensa no futebol, o meio de campo é a Câmara. É a Câmara. O Senado tá ali, né? Um meio de campo avançado, às vezes até tá ali um atacante para chutar pro gol. Mas o meio de campo mesmo, que traz a bola da zaga, leva lá pra frente, joga e volta e confusão, é a Câmara. É a Câmara. E ainda é quem pode abrir ou não processos de impeachment. Continuando na conversa, Valdemar também pediu que o acordo incluísse o apoio de Lira para que o PL comandasse o Senado a partir de janeiro. A operação política teria o apoio de Lira para que a senadora eleita a Tereza Cristina deixasse o PP, migrasse para o PL e aí seria candidata. Um nome, pelo menos, mais ligado aí a centro-direita, não tem nem o que falar. Se efetivado,
O acordo colocaria no comando da Câmara e do Senado 2 aliados do presidente Jair Bolsonaro na largada do governo Lula. A negociação, segundo interlocutores do PL, tem aval de Bolsonaro e ocorreu após o encontro de Bolsonaro com Valdemar, em que eles começaram a debater o futuro político de Bolsonaro. Aí a matéria está falando várias coisas, né? No encontro, Bolsonaro disse a Valdemar que pretende permanecer no PL, né? E aí começaram conversando, batendo esse papo. Foi também razão disso que Valdemar pediu a Bolsonaro que se posicionasse contra os bloqueios de seus apoiadores nas rodovias. A avaliação é de que o movimento, se crescesse, poderia se voltar contra ele diante de um possível colapso na economia. Só nessa terça-feira, eles estiveram juntos 2 vezes. E a matéria continua falando o seguinte: uma das ideias em debate é que o PL não aceite cargos no governo Lula e tente ocupar postos estratégicos no Congresso. Isso daqui, no médio prazo, né? Bom, talvez seja até curto prazo, 2 anos. 2 anos é curto prazo. Médio prazo seria 2026. Longo prazo a gente pensar em 20 anos. A curto prazo, isso daqui já pode capitalizar o PL cada vez mais como o partido da direita no Brasil. Se o Valdemar realmente tiver o interesse, falar, cara, eu quero crescer com o meu partido, eu espero que ele esteja convencido aí do resultado que a gente tivemos agora, mostrar que o Bolsonaro é o cara. E agora, no primeiro turno, 101 deputados. 101 deputados. Imagine o tamanho do fundo eleitoral do PL agora. Imagine o tamanho do fundo eleitoral do PL. O Valdemar deve estar com o olho brilhando. O que pós-estratégia do Congresso, o que ele permitiria manter-se influente na medida em que o Legislativo, nos últimos anos, ampliou seu poder a obter para si o controle das maiorias fatias do orçamento. Tem isso, né? Vai estar contra fazendo oposição em destaque com orçamento e com Bolsonaro. Além disso, insere-se nesta avaliação a percepção na cúpula do PL de que o partido não seria contemplado com algo de peso no governo Lula, uma vez que a coalizão que elegeu o petista tem 10 partidos, número ampliado para 11 no segundo turno com apoio do PDT. O governo ainda deve buscar a entrada de mais legendas como PSD, União Brasil, MDB. Sinal disso é que até agora o PT não procurou Valdemar para conversar. Também isso aqui eu não sei. Esse final deu umas coisas, não sei. Em razão desse cenário, ele tem avaliado considerar que um bom caminho seria ocupar postos relevantes no Congresso e manter o bolsonarismo como força política, levando como cabo eleitoral para ampliar novamente o número de prefeitos em 2024 e tentá-lo fazê-lo presidente novamente em 2026. E aí sobre o PSD do Kassab. Primeiro a gente comentou o vídeo ontem, Kassab aí, quem sabe fique nos bastidores, enquanto o cacique manda muito, mas Gilberto Kassab quer ser ministro novamente. Isso aqui saiu ontem. A gente comentou no vídeo ontem, né? Isso aqui saiu depois do vídeo. Aliados de Kassab dizem ter sentido que o presidente do PSD quer voltar para a esplanada dos ministérios no governo Lula. Kassab é da galera, né? Vale a pena analisar essa movimentação. A Glaze já ligou para o Baleia Rossi em busca de governabilidade para Lula. O MDB ele não é 100% coeso, então o pessoal vai conversar, né, para ver se vai, se não vai. Aí vão querer falar sobre a Simone Tebet. Tem o Renan Calheiros também, mas ambos, Renan Calheiros e Simone Tebet, fazem parte de uma mesma ala do MDB. Então você não estaria contemplando todo o partido. Esse aí que é às vezes o problema desses partidos, né, sem identidade. Você tem algumas alas dentro desse partido, não é tão fácil de você conseguir conversar e resolver tudo. E aí, olha só, Carlos Portinho, em mais uma entrevista aí que ele concedeu, já tinha concedido, é o líder do governo no Senado. Líder do governo Bolsonaro promete oposição articulada a Lula. Isso aqui a gente já tinha comentado, ele meio que só reforça. Ele disse que o Carlos Portinho avisa que o Lula terá pela frente uma oposição mais aguerrida no Congresso Nacional do que a que enfrentou em seus 2 primeiros mandatos. Na visão do senador, será uma oposição articulada de direita, diferente do que acontecia com o Fernando Henrique Cardoso. A fala do Portinho foi a seguinte: a verdade é que o Lula vai enfrentar uma oposição diferente. Não é uma oposição do FHC, é uma oposição articulada, de direita, um Congresso fortalecido. Esse é o campo. Parece adverso, mas é o campo que ele vai ter que enfrentar. E é sobre isso que vamos construir o Senado Federal. Não acho que vai ser como foi em 2003. Não acho, 2003. Eu não acho mesmo. Pessoal, mesmo com todos os problemas, mesmo com todos os percalços, com as coisas que estão acontecendo, que ainda estão acontecendo nesse momento,
Eu não acho que vai ser. Mas isso, mas o judiciário tá... Não acho que vai ser assim, gente. Não acho mesmo. Eu digo isso, eu até comentei na live de ontem, quem não viu, lá no Quinto Elemento. É o primeiro link aqui na descrição, deixa o canal do Quinto Elemento. Tava conversando com o Arthur. E quando teve a eleição americana, todo mundo falou, pô, agora acabou. O pessoal chegou, a esquerda nunca mais vai sair, vai ter isso, vai ter aquilo outro. Estamos tendo aí novas eleições. Possivelmente os republicanos vão conseguir vencer muito mais cargos. Possivelmente retomar o controle Câmara-Senado, das duas casas. Vão ser mais enfraquecidos. O tempo está passando, a popularidade do BD está caindo. Pessoal, 61,43% não votou no adversário de Bolsonaro. Não votou. Não votou. Das pessoas que votaram, 38,57, acho que é isso, 643, 38,57. 38,57, tem pessoas que votaram não por causa que gostam da esquerda, mas falam, não, eu sou anti-Bolsonaro. Aquelas pessoas que são aquela oposição histriônica. Então, para você começar a ver essa base que elegeu o cara se dilapidar, começar a cair, começar a aparecer pessoas falando, pô, esse aqui tá ruim. Primeiro, é não ter a picanha, é a economia começar a tropeçar, é começar a acontecer algumas coisas estranhas. Pessoal, pô, peraí. E não precisa ser uma oposição para colocar Bolsonaro. É uma simples oposição de indignação. Simples oposição de indignação. O simples fato de já não apoiar e cada vez mais ter menos apoio, a coisa fica complicada. Bem complicada. O pessoal não brinca direto, vai que tem o Alckmin, que o Alckmin já tá no aquecimento. Então, vamos ficar de olho. Fora a nossa própria oposição, que vai sair, vai ser uma oposição muito mais articulada. Não vai ser uma oposição histriônica, histérica, gritaria. Não, uma oposição realmente, sabe, crítica, bem crítica. Também vamos trabalhar na parte de proposição a nível do legislativo, tentar criar pontes. Estamos falando aí, a gente vai tirar do papel esse observatório. Vocês vão ver se não vai sair do papel. Anota aí. Vamos ver em 2023 as confusões que a gente vai estar se metendo. Confusão boa. Gente, eu quero vencer. Pode ser uma vitória pequena. Eu quero ter vitórias. Quem estava aqui no canal, na época da CPI da pandemia, esse para mim é o melhor exemplo. Que saiu aquela matéria na Veja falando como os e-mails de apoiadores do governo foram responsáveis para fazer que a convocação do Carlos Gabas fosse colocada em pauta pelo Omar Aziz. Foi a única convocação. A única que foi colocada em pauta. De todas que o governo estava lá pontuando, foi a única. Pequena vitória, mas foi uma vitória. Você lembra do caso do Manhattan Connection? Que virou hashtag depois Mamata Connection? Quero ter vitórias. Pequenas. Mas a gente vai sentir aquele gostinho. Fala assim, ó. Tem o nosso dedo aqui, a nossa digital. Isso vai acontecer, vai sair do papel. E eu digo, você me inscreve no canal do Quinto Elemento, segue lá também no Instagram, a gente vai tirar isso do papel. É porque requer tempo. Site, CNPJ, mas já tá olhando isso daí, sem brincadeira nenhuma. Continuando, Centrão usará promessas de Lula sobre mínimo imposto de renda para pressioná-lo. Pessoal, essa questão da picanha é uma faca de dois gumes. A gente vai ficar enchendo o saco. Vai virar meme. E a picanha, cadê? Vai começar a surgir um monte de meme. E já tem gente até tentando... A picanha já deixou de ser verdade para se tornar uma metáfora. A gente vai falar isso aqui até o final do vídeo, com certeza. Mas, além da picanha, várias promessas foram feitas. No vídeo de ontem a gente comentou, por exemplo, do artigo do Maílson da Nóbrega, economista do Sarney, que falou, ó, o adversário aí, ele deveria ter aproveitado o primeiro discurso para trazer a população para o planeta Terra, tirar das nuvens, se inspirar no Churchill, falar que dias difíceis virão, mas vai valer a pena. Mas não. Ele fez propostas que são desejáveis, né, que todo mundo deseja, mas são basicamente impossíveis de serem alcançadas. E aí o Centrão vai usar as promessas do Lula sobre mínimo, né, para pressionar, falar, ó, ele vai pressionar para cumprir as promessas que, se aprovadas, terão impacto nas finanças do governo, como, por exemplo, o aumento do salário mínimo acima da inflação, isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, isso foi campanha. A gente pode cobrar, a gente vai poder cobrar muito isso daí, apontar para as pessoas e falar, ó, ele prometeu, e aí?
Você tá feliz pagando imposto de renda? O teu candidato prometeu. Temos que lembrar também até do auxílio, né, de 600, que tanto falaram. Vamos ver se vai continuar 600. Se não continuar, vai ser um Deus nos acuda. E não vai adiantar tentar colocar a culpa em Bolsonaro. Não vai adiantar, porque eles prometeram. Nem colocar a culpa no legislativo, né, o centrão golpista. Não vai colar. Deputados do centrão, que apoiaram Bolsonaro, avaliam que essas promessas de Lula foram feitas no calor da campanha e são extremamente difíceis de serem implementadas. A culpa não é minha se ele prometeu. E aí ontem Bolsonaro fez o pronunciamento dele, aí mais ou menos 4 e pouca da tarde, se eu não me engano. Poder 360, trouxe aqui na íntegra. Bolsonaro falou por 2 minutos e 3 segundos, leia a íntegra do discurso. Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Mais votos do que em 2018. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de justiça de como se deu o processo eleitoral. As movimentações, olha o que ele diz agora, ó, as movimentações pacíficas sempre serão bem-vindas. Pacíficas. Mas os nossos métodos não podem ser o da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônios, cerceamento do direito de vir. Direito de vir, pessoal, não pode ser cerceado. Protestar, beleza. Impedir o trânsito, aí é complicado. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação do Congresso mostra a força dos nossos valores, Deus, Pátria, Família e Liberdade. Formaram diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, enfrentamos a pandemia e as consequências de um conflito lá na Europa. Isso para mim foi a parte mais importante. A direita surgiu de verdade e não vai mais desaparecer. Esse movimento, ele não é só no Brasil, ele é no mundo. O crescimento da direita, inclusive, ele cresce em paralelo às redes sociais. Sempre fui rotulado de antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República, este cidadão continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem liberdade econômica, religiosa, de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. E foi embora. E aí, olha só, depois disso daí, Bolsonaro foi ao Supremo, teve uma reunião com a maior parte dos ministros. A própria imprensa noticiou que foi um tom bom, foi um tom bacana, dócil até, estavam comentando. Outras vezes eu quero comentar, né? Aos ministros, com quem o Jair conversou, se mostrou dócil, disse que pretende cuidar dos efeitos médicos da facada, que foi vítima em 2018. Por mais que tenha feito alguns tratamentos, algumas coisas, não é brincadeira. Ainda mais na idade do presidente. Ainda mais Bolsonaro, né? Churrasco e Coca-Cola é meio complicado. Ele não conseguiu cuidar da saúde como deveria. Tem que voltar a fazer exercício, né? Pelo menos. A conversa teve participação da Rosa Weber, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Gilmar Mendes, Luiz Fux, Cássio Nunes Marques. Aconteceu na sala da presidência do tribunal. Bolsonaro estava acompanhado de Paulo Guedes. Isso aqui eu achei interessante. Bolsonaro não vai com Guedes à toa e sem nenhum motivo. Diferente do informado, não vou falar do Guedes logo. Ó. O encontro durou cerca de 1 hora. Uma exposição de Paulo Guedes sobre os feitos do governo Bolsonaro tomou a maior parte do tempo do encontro. Teve uma matéria na Veja que falava mais sobre o Paulo Guedes, mas tinha menos assuntos sobre a reunião. E falava o seguinte, que o Guedes tinha alguns assuntos para tratar, que estava preocupado. Bolsonaro sabe aí, beleza, vai ficar aí até dezembro ainda, pelo menos. E não quer deixar o Brasil de qualquer jeito. Quer falar, olha, isso aqui a gente fez, vamos tentar continuar, passar para o pessoal, né? Falar, ó, isso aqui são pautas importantes para o Brasil continuar avançando, para o Brasil continuar se desenvolvendo. Exatamente para, cara, você vê a preocupação, até o fim o cara tá preocupado em deixar o Brasil organizado.
Diferente do que informaram alguns aliados do presidente, antes da conversa, não houve um pedido de Bolsonaro para que não houvesse uma caça às bruxas a ele, sua família ou sua base política. Os ministros, contudo, enxergaram a postura dócil e humana do presidente um sinal de sua preocupação com eventuais perseguições que acredita que possa enfrentar. E a gente sabe que